Privilégio estar aqui nesta manhã, queridos. Graça e paz em Cristo Jesus. Obrigado, pastor Jonas, pelo carinho. Como é bom ser recebido aqui. Irmãos, é tão bom estar entre vocês. Carinho tão especial, cada abraço, cada cumprimento, cada foto juntos. Esse é o povo batista. Somos nós, irmãos, esse povo que tem algumas características, algumas marcas, como eu disse ontem. Uma igreja batista, ela é missionária. Ser batista é ser missionário, e nós batistas temos algumas características, e entre essas muitas características, a cooperação, essa motivação para cooperar, para estarmos unidos, focados na causa de Cristo Jesus, na causa do Mestre, e nós não podemos perder esse espírito cooperativo, não podemos nos isolar. Às vezes algumas igrejas crescem um pouco mais, e os líderes começam a se isolar. Isso não é bom. Isso dura uma geração. Quando passa aquele líder, passou. E nós batistas chegamos até aqui 150 anos, irmãos, por causa da cooperação, por causa dessa unidade. A gente vive um tempo em que o mundo fala assim dos cases de sucesso, e esse aspecto de liderança no meio das igrejas tem se recebido um pouco de influência dos princípios de liderança, de gestão do mundo. E as pessoas no mundo precisam fazer muito para ter alguma coisa e ser alguma coisa. E às vezes nós achamos que também no meio do povo de Deus é assim, que Deus nos chamou para ser um case de sucesso. E eu queria dizer para você, pastor, para você, líder, que Deus não nos chamou para ser um case de sucesso. Deus nos chamou para liderar a sua visão nessa geração. E nós, pastores, temos o privilégio, viu, pastor? O privilégio de liderar a noiva do Senhor Jesus. E eu queria mencionar aos irmãos, tanto pastores como líderes, qualquer que seja a sua atividade ministerial na igreja, que nós simplesmente temos o privilégio de liderar a noiva de Cristo. Ele comprou com o seu sangue, ele pagou o preço, e ele virá buscar. A noiva é dele. A glória da noiva é dele, e ela pertence a ele, e nós temos o maior privilégio que possa existir na face da terra, liderar a noiva do Senhor Jesus, ter sido chamado para liderar, para ministrar, no que há de mais importante na face da terra, a noiva do Senhor Jesus. É a única coisa que ele volta para buscar, é a única coisa que tem futuro na eternidade, o resto vai virar pó. Não vai prosperar na eternidade, só a noiva do Senhor Jesus. E você foi chamado pelo Senhor, vocacionado, para ministrar a noiva, para liderar a noiva. Que coisa extraordinária. Pastor, isso é bênção de Deus. E não importa onde Deus levou você para ministrar. Isso é maravilhoso, você ter esse discernimento. E o texto nosso, que já recitamos nesta manhã, bendito seja o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que pela sua misericórdia fez o quê? Pela sua misericórdia ele fez duas coisas conosco. Primeiro, nos gerou de novo, no sangue do Cordeiro, no Espírito Santo. E disse ontem que nós com esse novo nascimento somos essa geração eleita de Deus para ministrar a palavra. E nele nós temos uma viva esperança, e essa viva esperança está na ressurreição de Cristo Jesus, ou seja, a nossa esperança não é em coisas eventuais, passageiras e de probabilidades de sim ou de não, mas a nossa esperança está na ressurreição de Jesus. A maior esperança que existe na face da terra é a nossa, que está em Cristo Jesus, na ressurreição dele. Isso, irmãos, é extraordinário. Pastores queridos, temos vivido tempos desafiadores, mas o Senhor é conosco. O Senhor é conosco, e nós sabemos que quem está no trono é o Senhor. Quando o profeta Isaías 6:1, ele foi ao templo, logo que morreu o rei Uzias, naquele ano que morreu o rei Uzias reinou 52 anos em Israel, 52. Ora, mais de meio século. E todo mundo estava na expectativa, quem vai governar agora, quem vai reinar? E o profeta foi no templo para saber qual é a resposta.
O que Deus tem falado? Qual dos filhos de Uzias tomará o trono? O que eu vou falar para o povo? E quando Isaías vai à presença do Senhor, ao templo, para descobrir quem vai reinar, quem que ele encontra? Eu vi o Senhor sentado no alto e sublime trono. E a mensagem é clara: Isaías, não importa quem vai reinar, o que importa é que eu continuo no trono. E a glória dele enchia aquele lugar. E Isaías estava preocupado, porque ele era um homem impuro e vivia no meio de homens de impuros lábios, mas o Senhor toca nos lábios de Isaías. E sabe qual era a preocupação de quem estava no trono? A preocupação não era quem ia reinar, a preocupação de quem estava no trono era: quem eu enviarei? Irmãos, essa é a questão. A preocupação do nosso Deus que está no trono reinando, não é com quem vai reinar, com quem vai governar o Brasil ou outro país. A preocupação dele é com quem ele pode contar. Com quem ele pode contar no estado de Mato Grosso do Sul, com quem que ele pode contar em Campo Grande, para enviar e manifestar a sua glória, o seu poder, a sua misericórdia e revelar a única esperança que é Cristo Jesus. Aí o profeta vai entender de que ele precisa se colocar à disposição e dizer: eis-me aqui, Senhor, pode me enviar. E eu queria falar para você, meu irmão, minha irmã, que está preocupado com o futuro, e a gente tem recebido bombardeio de tudo quanto é lado. Às vezes eu ouço palestras e tento me atualizar, e tanta coisa acontecendo, e as pessoas falam: olha, as mudanças agora estão aceleradíssimas, é questão de segundo, e tal, você tem que saber isso, tem que saber daquilo, tem que saber de metaverso, tem que saber não sei o que, tem que se preparar para as tecnologias, tem que isso, tem que aquilo, e assim você fica bombardeado de tudo quanto é lado, e aí você vê projeções de guerra, projeções de pandemia, projeções de doenças que estão chegando, e tantas coisas, e você tem tantos problemas, e notícias daqui e da acolá. Primeiro que não tem nada de novidade para quem conhece isso aqui. Tem nada novo. Não sei porque tem algumas pessoas que estão apavoradas, surpreendidas em ouvir falar de guerras, rumores de guerras, ouvir de que a iniquidade está se multiplicando, que ninguém tem, o amor está esfriando, que as pessoas estão transformando o pecado no estilo de vida. Não tem novidade nisso para quem conhece a palavra de Deus. Que teremos pandemias, que teremos terremotos, que teremos tanta coisa. Olha, isso não tem novidade para nós. Você está assombrado com isso? Coisas assim acontecerão, mas nós estamos com os olhos no horizonte, nós estamos de malas prontas, porque sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele continua no trono reinando e Ele vai voltar. Tem que ter paz no coração e discernimento, e saber que Ele está no trono e Ele está reinando, e que nesse tempo, irmãos, nesse tempo, queridos, de tantas notícias, de tantas coisas, o que nós precisamos estar focados é naquilo que Deus tem mostrado para nós na sua palavra. E eu ainda não estou pregando não, viu, irmão? Só uma palavra introdutória aqui, só para dar uma passadinha aqui, só umas preocupações que às vezes eu fico tendo, conversando com alguns pastores, um apavoramento, um desânimo, às vezes murmurando, e desanimado, e preocupado com tanta coisa. Irmãos, eu vou falar a verdade para vocês, eu não estou preocupado com nada não. Eu não estou animado. Estou completando 15 anos de junta de missões nacionais e eu estou mais animado do que quando eu cheguei na junta. Eu estou animado para pregar o Evangelho. Eu não estou com medo. Eu não estou com medo do amanhã. Eu sei quem está no trono e eu sei o que Ele espera de mim. Então, eu vou me apavorar com o quê? Quem vai governar, quem vai ser presidente do Brasil, quem que vai ser o prefeito da cidade e tal. Eu sei que Ele está no trono, não importa. E uma outra coisa, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus. Pronto. E às vezes a gente está assim, confundindo as coisas. Às vezes a gente está achando que Deus chamou a igreja para ser militante política. Deus não chamou a gente para ser militante político. Deus chamou a gente para pregar o Evangelho e ser sal e luz aqui e em qualquer outro lugar da face da terra, meus amados irmãos. Então esse é um tempo desafiador, um tempo de oportunidades que a gente precisa ter. Agora, algumas coisas são fundamentais que a gente tenha. A gente precisa estar perto daquele que nos chamou. A gente precisa estar perto de Deus. E um ponto-chave para ter estabilidade espiritual, ter estabilidade para se viver qualquer momento da vida, em qualquer vale que Deus nos enviar, é a nossa vida de oração. Como está a sua vida de oração? Como que é a sua agenda de oração? Meus irmãos, eu tenho uma agenda assim intensa.
Tem uma agenda de trabalho que a minha mãe às vezes me manda um áudio no WhatsApp dizendo: meu filho, estou com saudade, 15 dias que eu não falo com a minha mãe, aí eu preciso dar um alô para ela. Às vezes não dá para ficar, e quando eu ligo para a mamãe não dá para ligar com 5 minutos, né? Ali ela fica um tempo contando tanta coisa, ela precisa falar, eu preciso ouvir a minha mãe. Então, é uma agenda intensa, mas a vida de oração, irmãos. Eu tenho uma sala de oração, nós montamos uma sala de oração virtual, segunda a sexta, 6 da tarde, sábado, 6 da manhã, domingo, 6 da manhã. É 1 hora de oração. Mas além disso, eu tenho um tempo com Deus, tempo de oração. Temos que ter tempo na nossa agenda. E pastores, a agenda pastoral, se o dia tiver 48 horas, ainda é pouco. Você arruma serviço para tudo quanto é lado, demanda para tudo quanto é lado. E eu queria falar para você, pastor, a coisa mais importante na vida de alguém que foi chamado para ministrar e liderar a noiva do Senhor Jesus é a sua vida de oração. Eu queria falar aqui com todo carinho, olhando nos olhos de cada pastor, de cada missionário, de cada irmão, de cada irmã. A coisa mais importante na vida de um líder é a sua vida de oração. A vida de oração do líder vai definir o ritmo da igreja. A vida de oração do líder define a dimensão da visão ministerial dele. A vida de oração de um líder define a qualidade da sua família e do seu casamento. A vida de oração de um líder define a pregação dele no púlpito da igreja. A vida de oração de um líder define a vida ministerial dele. E quando eu ouço algumas estatísticas que pastor não tem vida de oração, isso é muito ruim. A gente ouvir isso. Pastores, a coisa mais importante na sua agenda é a sua vida de oração. Se você não tem vida de oração, você não tem estabilidade espiritual, você não tem discernimento nem visão. E às vezes você está murmurando, você não tem discernimento para enxergar as coisas que estão acontecendo na sua igreja, na sua vida, na sua família. E anexada, junto com a sua vida de oração, é a meditação na palavra de Deus. Irmãos, eu leio a Bíblia todo ano. Alguns anos eu leio a Bíblia toda 3 vezes, uma vez toda por quadrimestre. E eu viajo, e enquanto eu estou no avião, eu leio a minha Bíblia. Enquanto eu estou esperando no aeroporto, eu estou lendo a minha Bíblia. Eu abro a minha Bíblia, eu gosto de ler a Bíblia de papel. Esse exemplar aqui eu vou anotando. Eu já li esse exemplar da Bíblia aqui, esse que eu ganhei outro tempo. Eu já li umas 4, 5 vezes esse exemplar todinho. Eu abro a minha Bíblia no avião e começo a ler de papel, e o passageiro está do lado, e é uma estratégia que eu uso. Ele começa a esticar o olho. Em algumas viagens, quando eu termino o voo, a minha Bíblia está no colo da pessoa, ela que está lendo. Então, assim, a palavra de Deus, irmãos, é viva e eficaz. Como eu disse ontem à noite aqui, citando Filipenses 4,13, é uma mensagem sobrenatural, o poder dela, como ela chega. Então, a palavra de Deus, e eu não leio a Bíblia para pregar, não. E não leio a Bíblia também para ficar tirando mensagens para os outros, não. Eu leio a Bíblia com fome de Deus. Fome de Deus. Eu leio a Bíblia para me alimentar. Eu leio a Bíblia porque eu preciso dessa estabilidade, deste alimento, desse poder que a palavra de Deus nos dá. Então, se Deus chamou a gente para liderar, para ministrar nesse tempo, nós precisamos estar cheios da palavra de Deus. Porque uma coisa, pastor, uma coisa é você estudar a Bíblia numa perspectiva teológica, para ter entendimento, conhecimento teológico dela, e para pregar na igreja. A outra coisa é quando você abre a Bíblia, depois de um tempo de oração, e pede para Deus ministrar na sua vida com a mensagem da palavra dele. Eu marco na minha Bíblia os momentos que Deus falou comigo. Se você pegar esse exemplar aqui e folhear, você vai achar muitas datas. E eu marco, porque quando eu abro isso aqui, eu sei que nesse texto, Deus falou comigo. Deus ministrou na minha vida. Deus ministrou no meu coração. Deus me quebrantou, Deus me exortou. Deus me consolou, Deus me animou. Porque essa palavra é viva e nós precisamos dela, desse alimento permanente. A meditação na palavra de Deus. E a nossa vida, ela precisa ser o reflexo do nosso caminhar com Deus. Todos os líderes chamados na Escritura, na Bíblia, na história da Bíblia, todos os líderes chamados, eles não foram chamados para liderar nada. Eles foram chamados para ser liderados por Deus. E nós só podemos liderar, pastores, a igreja do Senhor Jesus, se primeiro o Espírito Santo nos liderar. Nós não temos autoridade para liderar a noiva do Senhor Jesus, se nós não formos liderados pelo Senhor. Eu vou repetir. Nós não temos autoridade para liderar a igreja, se nós não formos liderados pelo Espírito Santo. Quem foi na Bíblia? Moisés. Moisés tinha
Moisés tinha estratégia? Moisés tinha as diretrizes? Não. Moisés era liderado por Deus. Moisés só ministrava ao povo quando ele estava primeiro com Deus. Para você ministrar a sua igreja no púlpito no domingo, você precisa ter andado com Deus durante a semana. Porque ir para o escritório, pregar textos, pegar livros, estudar e pegar lá uns versículos e montar um sermão não é coisa complicada não. Um pouco de sabedoria, de inteligência, você monta sermão. Mas não vai fazer diferença na vida de ninguém. Porque só faz diferença na vida de alguém quando tem unção do Espírito. A sua vida de oração, pastor. E aí tem duas coisas na vida importantes: disciplina e motivação. São duas coisas que a gente precisa. E às vezes a motivação, irmãos, eu prefiro a disciplina do que a motivação. Às vezes a gente precisa de motivação, de encorajamento. Mas a rotina da vida, ela destrói a nossa motivação facilmente. Facilmente a rotina da vida engole a nossa motivação. E às vezes a gente precisa desses elementos de motivação. Mas eu prefiro a disciplina. Quer ver a diferença de disciplina para motivação? Às vezes as pessoas participam de um congresso, de uma conferência, encontro de casais, retiro espiritual, e ela toma várias decisões. Eu vou ler mais a Bíblia, eu vou orar mais, eu vou ser um esposo diferente, eu vou ser uma esposa diferente, nós vamos orar em família, eu vou orar mais com a minha esposa. E você sai com um monte de decisões e volta para casa, e lá vem a primeira semana. Na segunda semana, as rotinas do dia a dia começam a destruir a sua motivação e você começa a negligenciar aquilo que você decidiu que ia fazer. Aí você vai ao médico, o médico diz: ó, você precisa fazer caminhada, você precisa fazer umas atividades físicas. Você sai motivado de lá, passa na loja de material esportivo e compra tênis, compra short, compra tudo. Se matricula na academia, ou compra uma esteira, ou compra aquela esteira de caminhar, ou compra uma bicicleta ergométrica. E você está cheio de motivação. Aí, primeira semana você vai, todo dia 6 da manhã vou fazer caminhada. Primeira semana, segunda semana, na terceira semana, você combina vou acordar 5h30, para 6 horas eu estou na pista, já andando. Só que naquela manhã, está garoando, e a temperatura está lá pelos 10 graus. Você está debaixo da coberta quentinho. Qual é a motivação que você tem para ir lá fora caminhar? Humanamente, zero. Você só vai lá fora caminhar se você tiver disciplina. Então a motivação, e nós latinos, nós brasileiros, não temos às vezes muita disciplina. Disciplina, pastor. A nossa vida de oração precisa de disciplina. A nossa vida com Deus precisa de seriedade. Não é de eventualidade, não é se der. Eu não posso deixar a minha vida espiritual, eu preciso ter atenção plena. É um outro conceito que a gente precisa ter. O automático não funciona, tem que ter atenção plena. É uma das coisas que eu trabalho, quando eu vou meditar e orar. Tem tanta coisa na minha cabeça que meu cérebro, ele fica rodando, e eu preciso dar uma travada nele, porque tem tanto assunto de junta e tal, para eu tratar. Eu preciso dar uma travada nele e dedicar atenção plena àquele momento espiritual, ao momento da palavra de Deus. Disciplina e motivação. A gente precisa ter foco e na total dependência do Senhor. E eu prefiro a motivação que vem do Espírito. As motivações que vêm de fora, irmãos, elas são passageiras e eventuais, e às vezes não vêm críticas. E nós precisamos da motivação do Espírito. Quando o salmista diz que a alegria do Senhor é a minha força, é a minha intimidade com Deus que vai me dar motivação, é a minha vida com Deus que vai me fortalecer para viver espiritualmente aquilo que Deus me chamou para viver. Fomos gerados de novo, somos um povo espiritual, gerados para uma esperança viva, não é esperança morta, encorajados pela graça e pela misericórdia do Senhor. Vivemos um tempo de muitas coisas acontecendo, e muitos estão preocupados, apavorados, angustiados. Eu sei que Ele vive, Ele está no controle. Eu quero viver, eu peço a Deus, eu oro, algumas coisas que eu oro permanentemente. Uma das que eu peço a Ele: Senhor, me dá sabedoria, entendimento, e para viver cada etapa da minha vida, cada momento, ter discernimento dos dias de hoje, para que eu não viva como um tolo, para que eu não viva como as pessoas no mundo,
Eu quero entender isto, quero entender à luz da Tua palavra, o Teu propósito para a minha vida. E às vezes nós estamos sendo bombardeados, irmãos, com tanta coisa na internet, tanta coisa. Eu participo de vários grupos de WhatsApp, eu não dou conta, eu não olho tudo. Mas às vezes estou em grupos de pastores, as pessoas estão só discutindo política e discutindo futebol, brigando pelo seu próprio time. E nós não temos coragem de defender o nome de Jesus, a verdade da palavra de Deus. Defendemos alguns líderes políticos acirradamente. Vestimos a camisa do nosso time, cheio de propaganda de empresas, e vamos no shopping. Mas temos vergonha de botar uma camiseta com o nome de Jesus e ir no shopping. Vestimos a camisa do nosso time, que às vezes passa vergonha, perde. Mas a gente não tem vergonha de ostentar e defender, eu sou isso, sou aquilo. Na derrota ou na vitória. Eu gosto muito de usar camisetas com nome, com a palavra de Deus. Eu tenho Jesus é a nossa esperança, o Senhor é meu pastor, eu uso sempre. Onde eu vou. E gosto de sair para caminhar, gosto de ir no shopping, gosto de fazer compras. Outro dia fui, no tempo da pandemia, a minha netinha nasceu, ano passado, fez um ano agora. E eles moram perto lá de casa, e a minha esposa fazendo comida para levar para minha filha, aquela coisa toda. Quando nasce a neta, meus irmãos, é brincadeira. O negócio é impressionante. E eu com a agenda intensa, virtual, naquela época de pandemia, eram muitas reuniões. 3 da tarde, minha esposa chega na minha sala lá e me entrega uma lista, tinha 20 e tantos itens, que começava em alho poró e passava por cebola e tomate, que era para fazer comida para levar para minha filha. E ela falou assim, você precisa comprar isso lá. E o negócio, você sabe onde é que fica o alho poró, pastor Gilson? Onde fica o alho poró? Lá no supermercado. E eu tinha 30 minutos para fazer esse negócio, que eu tinha uma outra reunião. E eu peguei, então, aquela lista e fui lá para o hortifruti, né? Sacolão, onde vende essas coisas todas. E eu olhei aquela lista e falei, meu Deus, muita coisa. Como é que eu vou pegar o carrinho aqui e vou chegar a tempo para a minha reunião? E a reunião não era com gente da junta, era gente de fora, né? Porque quando é de casa, olha gente, segura aí que eu vou atrasar uns 20, 31 minutos, mas de fora. Então, eu fui comprar. Aí quando eu cheguei, eu vi 3 moças conversando, aí eu me aproximei delas, e falei assim, gente, olha só, vocês podiam me ajudar aqui a comprar essas coisas rapidinho, localizar, porque no tempo da corte e tal, eu expliquei. Aí uma disse, não, eu vou ajudar o senhor. E aí eu fui com um carrinho e ela pegou minha lista, e foi colocando, rapidinho, ela me ajudou. E aí, eu estava com a camiseta, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu vi alguém usando uma dessas camisetas aí do Senhor é meu pastor. E quando terminou, eu fui agradecer aquela moça. Eu agradeci, eu falei assim, olha, eu queria orar por você, eu sou pastor e eu queria dizer para você que Jesus ama você, que Jesus tem um propósito na sua vida, e eu queria muito que você lesse isso aqui, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E fiz assim para orar com ela, aí ela começou a chorar, e ela disse para mim assim, pastor, eu saí de casa hoje sem um fio de esperança. Eu tenho uma filha de 4 anos, meu esposo me abandonou, eu vim do Ceará, moro aqui no Rio de Janeiro, eu saí de casa hoje, sem um fio de esperança, sem vontade de viver, e eu disse para ela, Jesus é a única esperança, e ela falou para mim assim, eu precisava ouvir isso, e aí eu orei com aquela moça, peguei e dei o meu número de WhatsApp para ela, e disse, você pode mandar uma mensagem para mim? Eu quero discipular você pelo WhatsApp, eu quero trazer uma Bíblia para você, um Evangelho de João, eu quero abençoar você. Irmãos, naquele momento era tudo muito rápido, mas essa intencionalidade de proclamar o nome de Jesus, as pessoas estão precisando da esperança que é Jesus, e nós estamos gastando às vezes tempo com outras coisas, e não investimos nisso, não investimos naquilo que o Senhor nos chamou para viver. Mas isso é muito resultado da nossa vida com Deus, é muito resultado da nossa intimidade com Deus. Eu tenho mais prazer de tratar assuntos da palavra de Deus do que de tratar dos assuntos do meu time de futebol. Os caras estão jogando lá, ganhando uma tonelada de dinheiro, não estão nem aí para nós. Termina o jogo, vai lá para as farras, e nós ficamos às vezes discutindo. Bobagem. Eu quero conversar sobre as coisas do Espírito.
Eu quero conversar sobre as coisas de Deus. O Espírito de Deus, irmãos, coloca pessoas nas nossas vidas. Pastor, Deus coloca pessoas nas nossas vidas para nos abençoar. Eu estava um dia andando com um moço num carro, no Uber, e a gente conversando, e o carro que passou na frente dele, assim, o cara parou o carro do lado dele e cuspiu no vidro dele e gritou com ele. Aí o moço ficou todo assustado. Aí eu disse para ele, deixa eu te dar um conselho. Toda vez que uma pessoa faz isso com você, ela está pedindo oração. Todas as vezes que alguém agride você, ou fala alguma coisa, ou no trânsito, ou em qualquer lugar, quando a pessoa fala, está assim, destemperada, é porque ela está precisando de oração. Não se destempere com ela, não. Ore por ela. Eu faço isso. Todas as vezes que alguém chega no supermercado, a pessoa está de cara fechada, aí eu falo para ela assim, eu posso orar por você? A pessoa precisa de oração. Todas as vezes que alguém está perseguindo você, é porque essa pessoa está precisando de oração. A Bíblia diz que nós devemos orar por ela. Ore pelos que perseguem você. Quem às vezes está criando dificuldade para você, é porque essa pessoa está precisando de oração. Ore por essa pessoa. Irmãos, Deus nos chamou para uma grande obra. Nós somos pessoas espirituais, pastores. Eu disse ontem que nós não somos administradores nem gerentes de igreja. Pessoas estavam apavoradas com a igreja. Eu disse para os pastores uma vez, pastores, a igreja não é pizzaria, pastor. Igreja não é escola. Igreja não é empresa. Igreja é algo extraordinário, é a noiva do Senhor Jesus. Quem vai parar a noiva? Quem vai parar o reino? Quem vai parar a obra? Isso aí está há muitos anos, nós vamos passar e ela vai continuar até Jesus voltar. É a igreja, irmãos. A igreja não é um partido político, a igreja não é uma causa humana, a igreja não é um empreendimento humano, a igreja não é uma transportadora, a igreja é algo extraordinário, a igreja é o poder de Deus, a igreja é a manifestação da glória de Deus, a igreja é o corpo de Cristo. Diz o que é para mim o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja, algo espiritual. Só está integrado à igreja como corpo de Cristo quem foi gerado de novo. Quem não nasceu de novo não é igreja. Pode até ser membro, pode até participar, mas precisa ter tido uma experiência de novo nascimento. O Espírito Santo precisa testificar com o seu espírito que ela é filha de Deus, aquela pessoa. Essa é a nossa identidade espiritual, o Espírito de Deus. Vidas espirituais, irmãos. Técnicas de gestão, técnicas de liderança, técnicas de coach, tudo isso é bom e ajuda a gente em muita coisa. Mas a nossa vida espiritual é o que define as coisas, é o ritmo das coisas. Se o Espírito de Deus não agir, nada vai acontecer. Irmãos, eu tenho vivido algumas experiências, eu tenho aprendido, crescido diante de Deus cada dia, vendo o que Deus tem feito. Deus está fazendo coisas extraordinárias nesse tempo ao nosso redor e a gente nem está percebendo. Eu vou mencionar dois personagens bíblicos, um do Antigo e outro do Novo Testamento, quando eu começar a minha mensagem nesta manhã, depois dessa palavra introdutória. Deus está fazendo coisas extraordinárias, a gente nem está percebendo. Deus está fazendo, pastor, coisas extraordinárias ao seu redor, na sua família. E às vezes você não está conseguindo enxergar, porque você está disperso, você está sendo liderado pelas redes sociais, você está sendo liderado pelo que os outros estão postando. Você está sendo liderado pela opinião dos outros, e você precisa ser liderado pela opinião de Deus, que Ele tem para a sua vida. Qual é a opinião que Deus tem para mim? O que é que o Senhor tem falado para mim? Esse é o ponto da nossa vida espiritual, pastores. Nós entendemos uma coisa durante essa pandemia, na Junta de Missões Nacionais, que nós não podíamos recuar de jeito nenhum, que a gente ia continuar avançando. E tivemos uma experiência ano passado, assim, nos 2 anos de pandemia, extraordinárias. Nós nunca crescemos tanto, tantos projetos novos, tanta coisa nova. Abrimos uma rede web, a Rede 316, mais de 200 mil pessoas têm passado mensalmente pela Rede 316. Um negócio impressionante que Deus nos deu. Abrimos novas frentes e novas cristolândias, novos missionários, enviamos mais gente para o campo. Compramos uma carreta. Coisa de doido, 1.200.000 aquela carreta custou. Impressionante. Durante a pandemia, doamos mais de 2 milhões de reais em cestas básicas para alimentar tanta gente carente nesse Brasil.
Saíram do caixa da junta mais de 2 milhões de reais para comprar alimentos, para ajudar cidades como Aparecida do Norte, no Vale do Paraíba, ali em São Paulo, que o prefeito pedia ajuda, uma cidade de turismo religioso, e que no passado, o primeiro pastor que chegou naquela cidade, foi colocado na Câmara dos Vereadores, que uma moção que os batistas eram persona não grata naquela cidade. E agora, depois que nós chegamos primeiro lá, e doamos 1.000 cestas básicas, ajudamos a prefeitura lá, colocaram na Câmara lá uma outra moção dizendo que os batistas não eram bem-vindos na cidade de Aparecida. Ajudamos tanta gente. E Deus mostrando para nós tantas coisas lindas. Nós, quando compramos aquela carreta, foram parcelas, uma entrada de 300 mil. E parcelas de 250, irmãos, parcelas de 250 mil dá um frio na barriga da gente. Faltava uma. Venceria na sexta-feira. 250 mil na sexta-feira. Toda terça-feira eu reúno os gerentes executivos, é um comitê de gestão da junta, que a gente reúne para tratar assuntos estratégicos e tal, e o nosso gerente administrativo, assim começou a reunião, eu dou aquela palavra e tal, de motivação, e oro com eles, ouço cada um, como é que está a sua família e tal, quer compartilhar alguma coisa, depois a gente entra numa pauta mesmo, quente, de trabalho. Aí o nosso gerente administrativo falou assim, irmãos, eu só queria lembrar que sexta-feira vence uma de 250, eu falei, meu irmão, já no início da reunião, já para o final, porque isso vai perseguir a gente a reunião inteira, 256 dias, e nós temos, ele falou assim, mais ou menos. A reunião continua, uns 20 minutos depois eu recebo uma mensagem de WhatsApp, e o moço pergunta assim, pastor, coloca assim, eu não sei se o irmão lembra de mim, mas ano passado, o senhor esteve aqui em Brasília e encontrei rapidamente contigo, e o senhor me falou de uma história, de uma carreta, como é que ficou esse projeto? Vocês desistiram? Porque eu fiquei encantado com aquilo. Aí eu respondi para ele, meu irmão, eu realmente não lembro de você não, nem tinha ideia de quem era, porque segundo ele foi muito rápido, e aí eu respondi, não morreu o projeto não, está todo vapor, a carreta está na fábrica, deve sair daqui uns dias, nós estamos voando com o projeto. Aí ele falou, que bom, porque eu queria muito participar desse projeto, eu queria mandar uma oferta, como é que eu faço? Aí eu falei simples, mandei os números das contas da junta, você pode depositar em qualquer conta dessa aí, manda a cópia do comprovante para nós. Aí ele falou, que legal, eu vou depositar então amanhã, 150 mil, tá bom? Eu falei, meu irmão, 150, tá bom, isso que dá. Deus colocou isso no seu coração, vai. Aí eu peguei o celular na hora e botei na tela do virtual, do Zoom que a gente estava e mostrei, gente, olha só o que eu acabei de receber. Nossos gerentes começaram a chorar e a gente foi orar. Aí Deus pega a gente por aqui, esfrega assim, fala assim, olha aqui, eu sou velho de estrada, rapaz. Você sabe quem criou os céus e a terra? Você sabe quem colocou o sistema planetário para funcionar? Você sabe quem controla, quem gerencia o sol toda manhã, ele vai e volta? Você sabe você sabe quantos grãos de areia tem no litoral, na praia de Copacabana? Eu sei, você sabe? Eu sei. Você sabe quem está no trono? Eu estou no trono, rapaz. Então relaxa, só me obedece, e não sai da minha visão não, que as coisas vão acontecer. Aí eu mostrei na tela, aí o nosso gerente administrativo, bênção, mas não depositou ainda, né, pastor? Aí eu falei, vai depositar. Ele é de Deus, cara com o pé no chão. Daí, esse irmão, rapaz, depositou o negócio. Aí eu liguei para ele para agradecer e tal, e também para saber de onde estava vindo esse negócio, de onde está vindo essa grana. Vai que esse negócio está vindo de outros cantos aí, que a gente fica, que eu não aceito não. E oferta, irmãos, não é o valor que define o poder da oferta. Não pense que 150 mil oferta me faz vibrar, não. Porque tem umas ofertas de 10, 20 reais, poderosa. O poder da oferta não está na cifra. O poder da oferta está no coração de quem doa. Eu liguei para esse moço para agradecer, e aí ele já começou dizendo assim, pastor, não me agradeça não. Eu perguntei, mas por que você fez isso? Pastor, eu sou terceira geração de batistas. A minha avó criava galinhas, vendia ovos para oferta da campanha de missões nacionais. Na casa do meu pai, da minha avó, ficaram muitos missionários hospedados. Pastor, eu sei o que eu estou fazendo.
Aí eu descobri que o cara é ligado à área de justiça, e tal, e tem fazenda em Goiás. Aí eu falei, ó, então, e a origem? Eu falei, a origem é bênção. Coisa, meus irmãos. E ele disse, não me agradeça, porque o Senhor vai tirar de mim a alegria de participar dessa obra. Eu não estou fazendo isso porque por marketing, que eu vi alguma coisa mais. Eu fui convencido pela propaganda de missões nacionais, porque a minha motivação para ofertar não é de fora, é de dentro, é da minha vida com Deus. Eu sou dizimista por causa da minha vida com Deus. Eu oferto para missões, não é porque a campanha está boa, o missionário me impressionou com testemunho. Eu oferto com missões porque eu tenho vida com Deus e eu sei porque eu estou fazendo. Então o senhor não precisa agradecer, não. Da mesma forma que eu recebi uma carta um dia de uma senhora dizendo, pedindo, uns garranchinhos ela escrevendo. Eu estava na junta, almoçando, e na minha marmitinha que eu levo de casa, aí o gerente de comunicação chegou do meu lado e botou essa cartinha. Aí eu comecei a ler. E aí a mulher começava a escrever assim, pastor Fernando, eu queria pedir desculpa, porque eu queria passar meu pão para R$100, mas eu estou passando só para 70, porque eu consegui mais duas famílias para lavar roupa. Eu tenho 4 filhos, sou viúva, e eu vou conseguir mais roupa para lavar, porque eu quero passar o meu pão para 100, mas por enquanto vai ser 70, pastor. E eu queria agradecer muito, porque eu posso sustentar missionários para pregar o Evangelho de Cristo Jesus. O poder da oferta, irmãos, não está no valor. Aí eu comecei a chorar lendo aquela carta. Aí eu peguei depois do almoço e pedi à secretária, convoca todo mundo do prédio da junta para o auditório, daqui a meia hora que eu quero falar com todo mundo. Aí reuni todo mundo no auditório, pedi alguém para ler a carta, porque eu não tinha condições de ler. Aí eu ia chorar. Aí eu pedi, olha, alguém lê essa carta aqui. Aí as pessoas, alguém leu. Todo mundo assim começou quebrantamento, chorar. E eu falei, irmãos, olha a responsabilidade que a gente tem para gerir uma oferta dessa. Uma oferta dessa é uma batata quente. É uma batata quente, você pegar uma oferta de uma mulher que tem 4 filhos, meu irmão. Pegou umas 2 famílias para lavar roupa. E está dizendo que vai arrumar uma roupa para lavar porque ela quer chegar em 100. E ela vai mandar R$70. Esses R$70 é uma batata quente para você. Pegar esses 70 para você gerir e administrar, meu irmão, isso queima a mão. Você precisa ter discernimento espiritual para fazer investimento desse recurso. Porque você vai dar conta dele para Deus. Você não sabe a batata quente que é ser diretor de missões nacionais. Porque você recebe coisas que são dedicadas ao Senhor. E você cuidar daquilo que foi dedicado ao Senhor é uma batata quente. Você tem que ter discernimento espiritual para investir. Porque se você não investir naquilo que o dono daquilo não quer, você vai dar conta para ele. É uma batata quente. Deus está no controle, pastores. Então deixe-me pregar nesta manhã a mensagem que Deus colocou no meu coração. Eu preciso de mais 30 minutos, é possível? Não sei se vocês estão comigo? Dá para mim? Senão eu quebro e a gente termina amanhã. Mas eu queria só dar essa palavra introdutória de ânimo para os irmãos e de alegria, porque servir a Jesus é a coisa mais linda que tem na vida. Seguir a Jesus, irmãos, viver a vida cristã. Deus não nos chamou para praticar uma religião. Deus nos chamou para ter uma vida intensa de relacionamento com Ele, de intimidade com Ele. Eu não vou praticar uma religião. Eu vivo uma vida com Deus em todo o tempo, 7 dias, 24 horas por dia. Ontem disse que nós somos templo do Espírito. A nossa vida é um culto ao Senhor. Lavando os pratos lá, arrumando o banheiro, cuidando da família, da esposa. Agora mesmo eu chegava na junta e falava, gente, eu estou lavando, passando, cuidando de casa. Minha esposa fez uma cirurgia no ombro, de tendões e tal, está imobilizada lá. Aliás, eu vim nesse compromisso, viu, pastor Jonas, por disciplina, porque eu tinha que estar em casa cuidando da minha esposa, que ela está só com o ombro aqui, ela não consegue fazer quase nada. Eu dou banho, cuido, faço comida, ajeito tudo lá em casa. E o pastor cuida da sua esposa. Meu irmão, você que não é pastor, cuida da sua esposa também. Então, Deus nos dá muitas oportunidades nesse tempo, irmãos, da gente viver a vida cristã e viver para a glória dEle. Ser cristão é a coisa mais linda que tem, ser crente é a coisa mais linda que tem. E eu queria falar ao coração, usando ao coração de vocês, queridos, cada um de nós, pedir o Espírito que fala ao nosso coração nesta manhã. Primeiro, para a gente ter visão de discernimento do que Deus está fazendo. Aí, uma das coisas que Deus mostrou para mim durante a pandemia, foi lendo o livro de Ruth. Eu compartilhei isso com alguns já. O livro de Ruth, a história de Ruth, irmãos. O discernimento daquilo que Deus está fazendo e que a gente não percebe. A história do livro de Ruth, vocês conhecem bem. Judeia, Belém, família de Elimeleque, casado com uma mulher chamada Noemi, 2 filhos, Malom e Quilion.
Numa época de dificuldades, numa época de seca, aquela família deixa Belém e vai para onde? Para Moabe, para as terras dos Moabitas. Cruzaram o Vale do Jordão e foram para aquela região ali, passaram perto do Mar Morto e vão para a região de Moabe, para as campinas de Moabe, buscando uma vida melhor, condições melhores. Acontece que Elimeleque vai morrer, os meninos casam e morrem também. Depois de 10 anos naquela terra, Noemi, viúva, e 2 noras viúvas. Ela chega à conclusão: eu vou voltar para minha terra. Meninas, voltem para a casa dos pais de vocês. Eu não tenho mais filhos para dar para vocês casarem. Mesmo que eu gerasse um filho hoje, não seria possível vocês esperarem. Eu vou voltar para o meu povo, eu vou voltar para minha terra. Volto para casa. E elas choram. E Orfa, uma das noras, decide voltar então para os seus pais. Mas Ruth diz para ela: não adianta você insistir comigo, minha sogra. Eu não vou voltar para o meu povo. Onde você for, eu vou. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Onde você pousar, onde você dormir, eu vou estar lá. Onde você morrer, eu vou estar lá. Não adianta você insistir comigo, eu vou contigo. Irmãos, Ruth ali está tomando uma decisão de conversão ao Deus de Israel, ao Deus da promessa, a se submeter ao Deus de Noemi, a aliança que eles tinham. E Ruth então segue Noemi, e Noemi volta para a sua terra levando a sua nora viúva. Aquelas 2 mulheres viúvas chegam em Belém sem eira e nem beira, sem nada. Lá no Nordeste a gente dizia assim, puxando a cachorrinha. Elas chegaram tão ruinzinhas, e o povo comentando, as mulheres comentando: Noemi, gente, você viu? Noemi chegou, e o marido? Não voltou, o marido não voltou. E os meninos morreram tudo, gente, o que é que eles fizeram? Está tão de acabadinha, magrinha, coitadinha, olha só, não trouxeram nada. Era o comentário, elas voltaram sem nada. E Noemi chegou a dizer: gente, não me chame mais de Noemi não, me chame de Mara, eu sou uma mulher triste. A situação estava ruim, mas Deus tem planos, está trabalhando neles agora, e você faz parte desses planos. Pega essa frase: Deus tem planos, está trabalhando neles agora, e você faz parte desses planos. Deus estava trabalhando em Belém, Deus tinha planos. A situação estava tão crítica que Ruth foi trabalhar pegando esmolas. Pensa numa ceasa no mercado, onde os caminhões chegam com alimento e descarregam, vai caindo aquilo pelo chão, o pessoal não pega, então as pessoas pobres catam aquela sobra. É mais ou menos esse quadro. Na colheita, cevada, trigo, o pessoal trabalhando, ia caindo, já estava preconizado na lei sobre isso, ia caindo, ficando para trás aquelas sementes, e aí os pobres iam pegando. Ruth foi para lá, foi pegar a sobra das colheitas, e foi parar no campo de um homem chamado Boaz. E aquela pobrezinha conseguiu algumas sementes. Resultado da história é que Ruth vai acabar casando com Boaz, que era da linhagem do marido dela, da linhagem de Judá. Irmãos, o versículo que mais me impressiona no livro de Ruth é o que diz assim: e ela teve um filho, e botaram o nome do menino Obed. Sabe quem vai ser esse Obed? O pai de Jessé, o avô de Davi. E Ruth vai ser a bisavó do rei Davi. Sabe onde essa história vai dar? Numa outra vila, só que na Galileia, chamada Nazaré. E vai nascer, e vai descer de lá um outro casal para Belém, e vai nascer um outro menino em Belém, só que esse agora é o Emanuel. E você vai abrir o livro de Mateus capítulo 1, e você vai encontrar a genealogia de Jesus. É extraordinário que lá está o nome de Ruth, dessa moabita. Ninguém podia imaginar o que estava acontecendo naqueles dias em Belém. As pessoas só conseguiam enxergar uma moabita, pobrezinha, seguindo a sua sogra viúva, que estava catando esmolas nos campos de cevada e de trigo. Ninguém podia imaginar o que Deus estava fazendo de extraordinário naqueles dias. Deus está trabalhando, pastor, na sua família, no seu ministério, na sua congregação, no seu bairro. Abra os olhos para enxergar a glória de Deus nesse tempo. Mas você só vai conseguir abrir os olhos se você estiver perto dele, com a sua vida de oração e na palavra, para você enxergar o que Deus está fazendo agora. Às vezes a gente fica triste, decepcionado, porque a gente não está enxergando o que Deus está fazendo. A gente não está enxergando o movimento de Deus, o movimento do Espírito.
Ruth, irmãos, parece que estava solta na história. Estava nada. Ele está no trono reinando. Ela casa com Boaz. Sabe quem é Boaz? Filho de Salmão. Sabe quem era Salmão? Casou com Raabe, aquela prostituta da porta de Jericó. A história de Ruth está desenrolando na época dos juízes. Esse Salmão era filho de um cara chamado Nasson, que era filho de Abinadab, filho de Arão. E esse Arão era filho de quem? De Esrom, que era filho de Pérez. Sabe de quem era filho de Pérez? Pérez era filho de Judá com Tamar, que era sua nora. Esse Judá é filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão. E nós estamos dentro dessa linhagem. E eu queria falar para você que você está nessa mesmo fio, dessa linhagem de Ruth, porque nós somos descendência de Abraão, nós somos dessa descendência, nós somos dessa linhagem espiritual, nós estamos nessa sequência, o Espírito está nisso. Esse mesmo Deus que estava trabalhando em Belém, na vida de Ruth, está trabalhando em Campo Grande, em Coxim, está trabalhando em Dourados, está trabalhando lá no seu bairro, na sua cidade. Perceba que Deus está trabalhando, e você foi regenerado, você é do corpo, você é espiritual, você é reino de Deus. Então abra os olhos para aquilo que Deus está fazendo nesse tempo, e você faz parte dos planos de Deus nesta geração. Discernimento espiritual, pastores. O que mais nós precisamos nos nossos dias é de homens e mulheres com discernimento espiritual. Gente que saiba o que Deus está fazendo, gente que enxergue a glória de Deus. Técnicas são importantes, saber sobre isso e sobre aquilo, aplicar isso, aplicar aquilo. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Mas o que sempre deu certo foi o poder de Deus manifestado nas nossas vidas. É loucura o poder de Deus. Preste atenção, o poder de Deus não segue a lógica humana. O poder de Deus é loucura. Ontem eu conversava um pouquinho com a irmã Bastia ali na igreja, na reunião das mulheres depois, falando do livro de Esther. E eu dizia para ela assim, e Deus só precisou da insônia de um rei para virar toda uma história. O cara perde o sono, pede para trazer o livro de Atos para ler para ele. Eu nunca vi ninguém dormir. Você está com insônia, põe a música aí instrumental para ouvir o sono. Não, traz o livro de Atos, aí vai ler exatamente sobre Mordecai, e a história muda toda. Deus faz de forma extraordinária, as pessoas planejam, e Deus, de uma forma simples, dá uma insônia para o cara e muda tudo. É o poder de Deus. O poder de Deus se manifesta no incompreensível, no inexequível, no imponderável. E isso, meus irmãos, para perceber, tem que estar perto dele. Deus não usa a lógica, Deus não precisa da lógica, do poder e da estratégia humana para fazer as coisas acontecerem. O poder de Deus é muito acima do que nós estamos pensando, irmãos. Só mais 10 minutos, eu fecho agora com outro personagem do Novo Testamento. Nessa conexão de discernimento das coisas de Deus. Agora, se eu tenho discernimento das coisas de Deus, eu preciso saber para que Deus me chamou. Qual é o propósito dele para a minha vida? E aí eu quero pedir ajuda a JB para nos dar discernimento nesta manhã. JB é João Batista. João Batista, filho de Zacarias e Isabel. Zacarias, da linhagem sacerdotal, servia no templo quando Deus mostrou para ele. Um anjo mostrou para ele. Gabriel foi o anjo que Deus enviou para falar com João Batista. Você vai ter um filho. O João Batista não, falar com Zacarias. Você vai ter um filho. E foi João Batista. Irmão, João Batista foi um profeta extraordinário. O cara pregava, batizou muita gente. Batizou Jesus. João Batista incomodava até a casa de Herodes. Um grande líder, uma influência, uma referência. Capítulo 3 do Evangelho de João, capítulo 3 é bastante conhecido. Fala do novo nascimento, conversa de Jesus com Nicodemos. Mas depois do verso 18, vem uma história envolvendo João Batista. Eu preciso ler essa história sempre para ministrar na minha vida. Na minha vida. Essa história de João Batista. Aliás, falar no Evangelho de João, ano passado nós distribuímos 1 milhão de Evangelho de João. E a campanha esse ano é para distribuir 2 milhões de Evangelho de João. O pastor Fabrício acabou de me mandar já o modelinho do Evangelho de João na capa, só Jesus Cristo salva.
E uma grande campanha, 30 dias de evangelização em setembro, outubro. Nós vamos distribuir 2 milhões de Evangelho de João. Agora, você pode fazer parte disso, você pode se envolver com isso, para a gente alcançar muita gente. A convenção aqui, pastor Jonas, pode fazer parte disso, a sua igreja, meu irmão, minha irmã, para a gente distribuir 2 milhões de Evangelho de João esse ano, levar a palavra de Deus. Mas veja bem o que estava acontecendo. 2 discípulos, os discípulos estavam discutindo lá sobre o batismo de João. E a coisa tomou uma proporção que eles vieram falar com João Batista. João, olha só, aquele cara que você batizou, agora está batizando e todo mundo está indo para ele. João, presta atenção, aquele cara que você falou bem dele e você o batizou, ele está furando teu olho, João. Ele agora está com a turma dele batizando. João, presta atenção, você como um grande líder, percebeu que ninguém mais está vindo para o teu batismo, João? Agora está todo mundo indo para lá, João, você está perdendo, cara. Você vai aceitar isso? Irmãos, o palco da discórdia está colocado. O palco da murmuração, o palco para inveja, o palco para discórdia, o palco para mediocridade está colocado. E João Batista vai dar 4 respostas para esses caras. E eu quero aplicar na minha vida, todos os dias, as 4 respostas de João Batista, nesse cenário de discórdia que esses caras trouxeram, discípulos de João trouxeram para ele. A primeira resposta que João dá é a seguinte: olha, nenhum poder é dado a alguém que não seja do céu. O poder é de Deus. Fiquem sabendo, eu não sou o poder e eu não tenho poder. Deus não me chamou para ser o poder e nem para ter o poder. E às vezes, alguns líderes acham que eles são o poder e que ele tem o poder. E às vezes acham que aquele versículo, sem mim nada podeis fazer, é com ele. E chega a dizer, não posso nem tirar férias, porque nada nessa igreja acontece se eu não tiver. Pastor, você não é o poder e nem tem o poder. O poder é de Deus. Se o poder de Deus, pastor, não se manifestar na igreja, essa sua capacidade, às vezes, de falar, a sua coragem, a sua estratégia, que você faz e acontece, tolice. Porque o seu poder não muda a vida de ninguém, só o poder de Deus. A nossa capacidade de argumentação não muda a vida de ninguém, só o poder do Espírito Santo de Deus. Só o poder de Deus muda a vida de alguém. Então João Batista deixa claro logo, gente, o poder é dele. E aí a segunda resposta que João dá é a seguinte: eu sou João, eu não sou Cristo, eu fui enviado adiante dele, eu não sou Cristo, eu sei quem eu sou João, e eu sei para que Deus me chamou. Portanto, eu não tenho crise de identidade, eu sou João, eu não preciso imitar ninguém, eu não preciso ficar com inveja do ministério de ninguém, eu sei para que Deus me chamou, ele me chamou para ser enviado adiante dele. Eu não tenho inveja do ministério de ninguém, eu sei para que Deus me chamou. E a minha glória é cumprir a missão que eu recebi dele. Então, pastor, se Deus te chamou, te colocou lá numa congregação, 20, 30 pessoas, não fique com inveja da igreja que tem 1.000, 2.000. Porque a glória do ministério é cumprir com a missão, cumprir com a expectativa daquele que nos chamou. A glória no ministério não está no tamanho da igreja, no número de membros. Na cidade, no bairro, não tem inveja, não fique com vergonha de às vezes dizer, olha, eu estou congregando, estou pastoreando, lá no bairro tal, estou pastoreando numa favela, que para chegar lá eu encontro vários traficantes armados, é uma comunidade pequena, uma comunidade simples, mas não importa, eu estou feliz porque Deus me chamou para ministrar lá, e a glória do ministério não está nos números e na aparência, no tamanho do templo, no ar-condicionado, na climatização, na glória daquilo que é o ministério. A glória do ministério está na obediência àquele que chamou você para ministrar. Filipe foi chamado, corre lá no sul de Jerusalém, na estrada de Gaza, para você pregar para a multidão de um, e tem que correr atrás do carro. E prega para um, ministra, batiza, e ele vai embora. Aí já Paulo chega no Areópago, Atenas, filósofos, bota os dois juntos para dar testemunho. Ora, eu preguei no Areópago, para os filósofos, e você, Filipe? Ih, rapaz, eu corri atrás de um carro, preguei um cara, ele já foi embora, não sei nem onde ele está. Qual é a glória? Qual é a glória de Paulo e a glória de Filipe? A glória desses homens, irmãos, era cumprir a missão daquele que chamou. Então você foi chamado, Deus me colocou aqui com a minha família, e a minha alegria é cumprir a missão que eu recebi do Senhor. Eu sou João, eu sou Antônio, eu sou Pedro, e Deus me chamou do jeito que eu sou,
com essas esquisitices minhas, com o jeito da minha fala. Eu não preciso imitar essa fala linda do pastor Wilson Breder. Deus vai me usar com a minha voz. Eu não preciso imitar a voz de ninguém. Eu não preciso imitar o jeito de vestir dos outros, que às vezes tem gente imitando a camisa do outro, né? Porque eu quero parecer com aquele pregador, vou usar a roupa dele. Não precisa imitar a roupa de ninguém, não, porque a autoridade e o poder da mensagem não está na roupa e nem do jeito de falar, está na sua vida com Deus. Não precisa imitar ninguém. Deus chamou você, Felipe, Antônio, Pedro, João, Mário, Joaquim, não importa. Chamou você para você ser você. Porque não é o que você é que vai fazer a coisa acontecer, é Deus em você que vai fazer a coisa acontecer. Seja você. Agora você tem que saber para que Deus chamou você. Eu conheci a menina, a Gabriela, estava falando no acampamento de promotores de missões, ali em Sumaré, em São Paulo, e ela me procurou na parte da tarde para dizer para mim: pastor, Deus me chamou para a Amazônia, para ser radical na Amazônia. Eu falei: filha, você tem certeza? Tenho. E você faz o quê? Ela falou assim: eu acabei de terminar uma pós-graduação na Unicamp, graduou na Unicamp, pós-graduação na Unicamp. Eu disse para ela: seu pai sabe disso? Ela falou: sabe. Eu falei: você tem certeza? Você não quer ir passar uma semana lá, não? Ela falou: não, eu tenho certeza, e meu pai está aqui. Eu falei: então chama o seu pai para a gente conversar. Irmãos, aquela menina acabou indo ser radical na Amazônia, ficou por lá, continuou no programa de formação missionária. E aquela menina casou com outro radical depois. E eles foram para um lugar que fica 8 dias de barco de Manaus. Ednardo e Gabi mandaram um vídeo para mim uma vez, dizendo assim: ô pastor, estamos voltando agora de Manaus, terminou o treinamento aqui, e a gente vai pegar agora o barco, são 8 dias para casa. Irmãos, 8 dias aqui em Campo Grande, você pega um avião, vai na Europa e volta, ainda passa nos Estados Unidos se quiser. 8 dias estavam lá. Eu fui visitar essa turma, e eu cheguei lá na comunidade, sentado assim numa canoa com ela, e eu perguntei: ô Gabi, você está feliz aqui, filha? Ela falou assim: ô pastor, estou muito feliz, não poderia estar mais feliz, eu estou no paraíso. Irmãos, a comunidade que ela estava não tinha energia elétrica, o celular lá só serve para tirar foto, não tem nada. Para quem vivia na realidade de Campinas, estudou na Unicamp, tinha nada. Eu falei assim, ela falou assim: eu estou no paraíso, pastor. Eu falei: mas que paraíso, Gabi? Ela falou: no paraíso da plenitude da vontade de Deus, porque eu estou onde Deus quer. Onde é o paraíso da plenitude da vontade de Deus? Onde Deus quer que eu esteja. E aí, pastor, quando você está alinhadinho com Deus, vivendo na presença dEle, Ele vai te levar, às vezes, para lugares que não são tão bons na perspectiva humana, como Deus levou Paulo para o pior lugar de Filipos, para a prisão. Chamado para liderar no deserto, como Moisés. Chamado para liderar na escassez. Nenhum ministério é o trampolim para outro ministério. Todo ministério tem um fim naquele lugar, porque Deus chamou para você ministrar ali. Deus não nos chamou para percorrer uma carreira ministerial. No ministério não tem carreira. No ministério tem a visão de Deus que Ele chama você para liderar. Lá no mundo tem. No ministério não tem, não. E se você tem alguma ambição ministerial, coloca isso no altar de Deus e queime em nome de Jesus. Porque só existe uma ambição ministerial: cumprir a vontade, corresponder com a expectativa daquele que chamou você. Essa é a única ambição ministerial que pode ter no nosso coração. Uma vida cheia do Espírito. Eu sou João, eu não sou o Cristo, eu fui enviado diante dele. Eu não tenho inveja de nenhum outro ministério. E a terceira resposta: eu não sou o noivo. A noiva pertence ao noivo. A noiva é a igreja, é dele. Eu sou amigo do noivo, e a minha glória é servir o noivo. Por favor, não flerte com a noiva de Jesus. Não ache que a noiva é lugar dos seus sonhos, lugar de você realizar os seus sonhos e as suas vaidades. A noiva tem dono e ele vem buscar. E se você foi convidado por ele para liderar a noiva dele, por favor, não flerte com ela e nem queira a glória dela, porque ele virá buscar. A honra que ele nos deu foi: lidere a minha noiva, e quando eu buscá-la, eu vou encontrá-la adequada para mim. Pastores, líderes, irmãos e irmãs que ministram na igreja, na escola dominical, em qualquer cargo, você foi chamado para servir a noiva, e não queira usar a igreja para qualquer outra coisa, senão a glória de Cristo Jesus. A noiva existe para a glória dele, a noiva existe para proclamar o nome dele. Não queira usar a igreja para fazer aquilo que Jesus não quer.
e Jesus quer que o nome dele seja conhecido em todo lugar. Então, se você está liderando a noiva, e ela não está proclamando, não está fazendo missões de Jerusalém até os confins da terra, você não está liderando a noiva dele adequadamente. Se você acha que você pode fazer da noiva de Jesus o que você quer, ela tem dono, e você sabe o que ele falou que ela tem que fazer. A noiva é dele, eu não sou o noivo. Então vocês podem ficar tranquilos, que todo mundo tem que ir para ele mesmo, porque não sou eu que atraio as pessoas, quem atrai as pessoas é Jesus. Não é você, pastor, que vai atrair as pessoas para a igreja, é Jesus Cristo. Porque no dia que nós humanos fomos atrair as pessoas, estamos atraindo as pessoas, isso dura uma geração. Você passou, a igreja gira em torno de pessoas, e aí você fica com a estrela. E aí, meu pastor querido, não é você que vai atrair as pessoas, é Jesus, é o poder de Deus manifestado na vida de toda a liderança da igreja. Porque tem alguns líderes que acham que eles são case de sucesso, a glória, irmãos, uma vaidade, a vaidade do mundo, às vezes toma o coração dos líderes, e a gente acha que nós é que atraímos as pessoas a nós, mas é Jesus, queridos, é Ele que é o Senhor da igreja, não se iluda. A noiva pertence ao noivo. E aí, João Batista termina a conversa. Eu costumo dizer, João Batista fecha a tampa do caixão e encerra a conversa dizendo: importa que ele... É a quarta resposta dele. Pastores, no mundo as pessoas foram chamadas para o sucesso. E elas querem fazer para ter, ser reconhecidas e serem alguma coisa. E Deus, a equação conosco é diferente, não é ter, não é fazer, ser, ter e ser, porque a gente cresce assim, menino, você precisa estudar, você precisa fazer alguma coisa, para você ter, e então você vai ser alguma coisa. Então os caras só são alguma coisa se eles têm. No reino é diferente, primeiro você precisa ser, para ter autoridade, e para fazer alguma coisa, no reino de Deus. Então João diz, importa que ele cresça, e que eu diminua. E aí, meus queridos, no mundo as pessoas perseguem uma carreira de crescimento e sucesso. Nós somos chamados, pastores, para diminuir. É a única coisa na face da terra que a pessoa investe para diminuir e crescer. Se no seu ministério o nome de Jesus aparece menos do que o seu, a coisa está invertida. E nós somos chamados, pastores, não para ser reconhecidos, não para ser aplaudidos, mas para que ele cresça e a gente diminuir. Agora, isso só vai ter sentido no nosso coração, porque o nosso coração, irmãos, tem influência do pecado. O coração do ser humano, ele tem influência. Às vezes eu vejo pastores que são magoados com alguma coisa, eles carregam aquilo para o resto da vida, com a denominação, relembra a coisa, fica magoadinho com o negócio, aí agora não brinco mais, não oferto mais, não mando mais plano cooperativo, não oferto mais para missões. Às vezes uma coisa, e a pessoa fica magoada. Um cara chegou para mim e falou que estava triste comigo. Eu falei, mas por que, meu irmão, você está triste comigo? Pastor, meu sonho era te conhecer, te dar um abraço, tirar uma foto contigo. Eu te encontrei no Rio, na reunião lá, e você só me cumprimentou. Eu falei, ô querido, então agora vamos dar esse abraço, tirar foto, vamos almoçar comigo. O cara está magoado comigo porque eu não abracei, não tirei uma foto com ele. Eu faço isso com todo mundo. Um pastor, cara. Aí o cara falou, não vou mais levantar oferta de missões porque o pastor Fernando me deu um abraço, não tirou uma foto comigo. Ah, gente, me ajuda. Isso é muita imaturidade. A gente tem que ter discernimento espiritual. Pastores, a gente tem que ter essa sintonia com Deus. Aconteceu alguma, foi lá, minha proposta era essa, meu voto era esse, mas na Assembleia votaram contra, não aprovou minha proposta, votaram esse negócio aí, eu também vou levar a minha igreja, não dá mais plano cooperativo, não oferta mais, acabou. Aquele menino birrento, pega a bola, vai embora, acabou o jogo. Gente, pastores fazendo isso, líderes imaturos, medíocres, desculpem, medíocres, sem maturidade. Eu não quero ofender, não conheço aqui o que a sua igreja faz, o que você faz, pastores, mas isso é maturidade, isso é mediocridade. A gente tem que ter nobreza, a gente tem que saber que a igreja do Senhor Jesus, a igreja é dele, e nós encontramos um espírito de cooperação no meio batista, e nós temos que levar isso em frente, e temos que ter ética, dignidade. Deus nos chamou, irmãos, para liderar a visão dele, e não é a nossa. As nossas birrices, né? As nossas esquisitices. Às vezes os pastores ficam magoados anos. Às vezes eu chego num lugar e os caras estão querendo chutar a canela da denominação de missões nacionais. Eu pergunto, mas o que aconteceu? 30 anos atrás aconteceu não sei o quê. Falei, meu irmão, livra disso, vira a página.
sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Vamos viver a vida hoje, cara. Nosso meio isso. Umas coisas que não tem procedência no nosso meio, queridos. Nós somos o povo de Deus, pastores, cheios da graça de Deus, cheios da misericórdia do Senhor. Está indiferente com alguém, com um colega, vai lá, vamos tomar um café. Rapaz, você fez um negócio que eu não gostei não, vamos abrir o coração, e eu perdoo você, vamos tomar um café aqui, vamos comer alguma coisa, vamos lá, vamos resolver isso aqui, vamos orar. Deus seja louvado. Meus irmãos, nós somos o povo de Deus, chamados para liderar a visão de Deus nesse tempo, queridos. Meu Deus, acho que eu falei hoje, passei da conta aqui. Mas olha, a visão do que está acontecendo, na perspectiva de Ruth, Deus está trabalhando. E a outra, para que Deus me chamou? Quais são os propósitos de Deus na minha vida? E eu não vou ficar batendo cabeça e andando em círculo, sem saber para que Deus me chamou, sem saber qual o propósito de Deus na minha vida. Agora, não existe mágica. Vou achar um livro que vai me mostrar para que Deus me chamou. Aí eu vou conversar com fulano e ele vai falar para que Deus me chamou. Não, você só vai descobrir para que Deus chamou você, quais são os planos de Deus, com intimidade com Deus, com intimidade com Ele, na palavra, meditando, com horas de joelho no chão. Para você saber o que Deus quer de você, você precisa andar com Deus, ter intimidade com Deus. Líder que não tem intimidade com Deus, não sabe para que Deus o chamou, nesse tempo, nessa geração. Que o Espírito Santo de Deus nos dê discernimento, nos dê maturidade, nos ajude, nos motive, nos dê disciplina para uma vida profunda de intimidade, de integridade, pastores, de santidade, porque essa vida de intimidade com Deus vai nos levar a uma vida de santidade. A mentira não vai estar na nossa boca, a maledicência, tesourando os outros, não vai estar na nossa boca. As nossas reuniões não serão para tesourar os outros. Pastores não vai ficar sentado para ficar falando mal de outro colega, vai encorajar, vai abençoar, vai apoiar. Nós não vamos ter tantos divórcios no nosso meio, adultérios que acontecem infelizmente envolvendo pastores, envolvendo famílias, lamentavelmente. Nós não vamos ter tantas coisas ruins acontecendo no nosso meio, quando os crentes, quando o povo de Deus, quando os diáconos, quando os professores de escola bíblica, os ministros de músicas, ministros de louvor, têm intimidade com Deus. Nós não vamos ter tantas coisas assim. A nossa vida de santidade é reflexo da nossa vida de intimidade. Santidade é intimidade com Deus, porque só somos santos se estivermos andando na presença de Deus. Nós precisamos nesse tempo de uma geração que foi gerada de novo, que seja santificada na presença de Deus, que seja inspirada na presença de Deus, que tenha visão de Deus na presença dEle, e que saia para o mundo para proclamar a viva esperança que é Cristo Jesus, com vida, com integridade, vivendo para a glória de Deus, em nome de Jesus. Anime-se, pastor, o Senhor é contigo, Ele te chamou, Ele está no trono, Ele tem planos, Ele tem propósitos gloriosos, e não fique preocupado, porque você está num bairrozinho lá, numa coisa simples. Não tem problema, não importa onde você estiver, Deus chamou você para coisas extraordinárias, e o extraordinário de Deus não é o que o mundo classifica. O extraordinário de Deus é a glória dele, e eu quero viver a glória dele em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém, amém. Vamos orar, vamos orar. Queridos, essa assembleia de convenção, eu espero que seja um marco na sua vida, no seu ministério. Eu queria orar nesse momento, eu vou pedir alguém para orar, mas eu queria me ajoelhar. Você que está aqui nessa manhã, se você, por alguma razão, que o Espírito de Deus tem ministrado a você nesta manhã, você quer sair do seu lugar e vir se ajoelhar comigo aqui na frente, eu queria pedir você que viesse, e eu vou pedir alguém para orar nesse momento. Se você quiser sair do seu lugar, eu vou pedir você para vir aqui, e buscar o Senhor. Só venha se você tiver, não venha porque você está, eu vou lá também, para sair na foto. Não, eu vou lá e você vem, você ora aí, você fala com Deus. Eu vou me ajoelhar pedindo misericórdia ao Senhor, para que Ele mostre no meu coração o que Ele tem para mim. Mostre claramente o que Ele tem para a minha vida, os planos dEle, que eu tenha discernimento do propósito da vontade de Deus. Eu queria pedir o Djalma, você veio aqui, filho, sobe aqui, querido, para você orar para a gente, abençoa a gente, filho. Querido Deus, amado Pai, que delícia estar na Tua presença.
Que delícia poder saber que o Senhor tem propósito para a nossa vida. Que gratificante é saber que a nossa vida só tem sentido se for com o Senhor. Como é incontrolável, Deus, quando a gente é alcançado por Ti. O Senhor tem palavras que mudam o nosso interior, palavras que revelam a Tua vontade, quem nós somos em Ti e o propósito que o Senhor tem na nossa vida. Ó Deus, nos dá sede a cada dia da Tua presença. Nos dá, Senhor, desejo incontrolável, irresistível de estar na Tua presença a cada manhã e dizer: Senhor, que saudade. Desde o momento que eu fechei os meus olhos para dormir, a saudade bateu no meu coração, querendo acordar para saber a Tua vontade para o dia de hoje. Sopra sobre nós, Espírito Santo de Deus. Sopra sobre nós. Somos limitados, pequenos, falhos, débeis, vulneráveis, mas o Senhor tem palavras de restauração. Só tem palavra para impulsionar a gente para estar fazendo, ó Deus, a Tua vontade. E quando fazemos a Tua vontade, nós somos no centro do Teu querer, tudo muda. A nossa perspectiva muda, a nossa esperança muda, os nossos sonhos mudam, a nossa gana, a nossa garra. Ó Deus, que a gente possa gastar a nossa vida por causa do Senhor, e que a gente permita que outros possam gastar a nossa vida para conhecer o Senhor. Ó Deus, que a gente não tenha pressa de sair da Tua presença, dia e noite, com pessoas, sozinhos, na nossa cidade, em qualquer lugar. Ó Senhor, nos atrai para Ti. A cada dia, Senhor, seja irresistível estar na Tua presença. Que a cada dia a gente possa derramar lágrimas e dizer: Senhor, como eu preciso de Ti. Que a cada dia a gente possa ter experiências e oportunidades de dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que a gente possa ter experiência e dizer: tudo posso, somente pela graça de Jesus. Oh Deus, aviva os batistas do Brasil, mas não nos deixa de fora aqui em Mato Grosso do Sul, Senhor. Não nos deixa de fora daquilo que o Senhor tem planejado. Abençoa, Deus, nós pastores, família, esposa, filhas, mas, ó Deus, abençoa o povo sul-mato-grossense em nome de Jesus. Que seja um marco realmente na nossa vida, de avançar e não recuar, de poder, ó Deus, obedecer, independente do que possa vir a acontecer na nossa vida. Ó Pai, sopra sobre nós, Senhor, nos impulsiona para poder fazer diferença na nossa comunidade, que o mundo olhe e possa ver que Deus escolheu loucos e ocultou para os sábios entendidos aquilo que é precioso demais. A palavra que muda a nossa vida é a palavra de Deus. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por essa palavra tão inspiradora. Senhor, sim, nos dê motivação, mas nos dê disciplina, para que na disciplina a gente possa descobrir, como Ruth descobriu, como João Batista descobriu, o melhor e o maior prazer é estar no centro do Teu querer. Renova-nos, Senhor, renova o nosso coração, renova a nossa fé, renova a nossa alegria, renova os nossos olhos, para a gente ir aonde o Senhor deseja nos colocar, para o louvor da Tua glória, no nome santo de Jesus. Amém, 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 amém. Obrigado, pastor Djalma. Volte para o seu lugar, meu irmão, minha irmã. Eu vou devolver a palavra então ao presidente que me passou, mas eu queria aproveitar aqui em público, enquanto os irmãos estão voltando para o lugar, eu queria agradecer muito aqui o meu querido amigo, pastor Gilson Breder. Pastor Gilson, eu queria te agradecer, querido, publicamente, porque esses meninos teus aqui, o William e o Djalma, eles, juntamente com você, têm participado de um movimento muito lindo no Brasil, muito lindo. Tem uns meninos aqui do interior também, tem o Oséias, tem outros nos ajudando
Josué nos ajudando, e eu queria agradecer a vocês. Essa turma, o William, daqui a pouco, hoje, parece amanhã, ele vai estar em Bruno, vão estar em Imperatriz, depois ele vai para Minas Gerais, ministrar lá. Djalma está indo ministrar lá no Chile, estamos aí com compromisso na Nicarágua, e tem sido bênção essa turma, com esse movimento de igreja multiplicadora, mentoreando pastores. Semana passada fomos procurados pela Convenção do Panamá, tivemos uma grande reunião, e vamos ter, Djalma, provavelmente vai sobrar para você, para a turma aí, para a gente com o Fabrício lá, fazer uma conferência Multiplique lá. E o pastor Brad, outro dia, irmã Vasti, estava em Montes Claros, né? Montes Claros. Chegar em Montes Claros não é fácil não, eu estive pregando lá outro tempo, não é fácil chegar lá não, tem que fazer uma rodada. E eu queria agradecer, querido, pessoalmente aqui, todo o apoio que vocês têm nos dado. Essa turma é muito preciosa. William, sua esposa, eu queria agradecer a sua esposa também, viu, pastor Gil? Sua esposa, viu, Djalma, que tem nos ajudado tanto. Obrigado, pastor. Eu quero agradecer assim, em nome da Junta de Missões Nacionais, em nome dos batistas brasileiros. Irmãos, nós estamos vivendo um momento muito bonito, e eu queria pedir a você, tudo que você puder fazer para fortalecer a nossa unidade, fortalecer a cooperação, a comunhão. E olha, meus irmãos, vamos deixar as dificuldades às vezes passadas, deixa para trás, vamos trabalhar juntos, vamos avançar, proclamar o Evangelho de Cristo Jesus, fazer uma grande campanha de missões estaduais, agora aqui no estado, apoiar o trabalho da convenção, das associações, da ordem dos pastores. Coisa linda os pastores fizeram, ajudaram aqueles que precisavam, e caminharmos juntos, irmãos. Deus seja louvado. Um beijo no coração. Se depender dos batistas sul-mato-grossenses, recuamos ou avançamos? Amém. Deus seja louvado. Obrigado, queridos.